Trump afirma que o bloqueio naval ao Irã, aos petroleiros iranianos no Estreito de Hormuz vai continuar por um tempo indeterminado e, ao mesmo tempo, ele afirmou nessa semana que os poços de petróleo iranianos estão prestes a explodir. Nesse vídeo, então, a gente vai analisar essas afirmações do Trump e quais são as alternativas que o Irã tem frente a esse bloqueio norte-americano. Então, se tu tá chegando aqui, se inscreve no canal, deixa a curtida, deixa um comentário, tudo isso é muito importante para o nosso crescimento. Vamos lá então. As últimas notícias é de que o Trump anuncia uma continuidade no bloqueio naval iraniano, porque ele tem afirmado, ontem ele fez essas afirmações, que o bloqueio naval tem sido mais efetivo para os Estados Unidos do que os bombardeios. Em primeiro lugar, a gente está chegando já completando 2 meses da guerra, do início dos ataques contra o Irã, e a partir de 60 dias o Trump precisaria de uma aprovação do Congresso para continuar esta guerra. Então, tinham algumas notícias ontem, inclusive alguns analistas falando que o Trump estava preparando um ataque rápido e cirúrgico contra a infraestrutura iraniana para tentar forçar eles a voltarem à mesa de negociações a respeito do programa nuclear. Mas agora esse prazo está acabando, então esses ataques provavelmente não vão acontecer, mesmo porque eles precisam então dessa aprovação do Congresso a partir de 60 dias. E o prazo é amanhã, hoje ou amanhã. Dito isso, então, o Trump afirma que vai continuar o bloqueio por um tempo indeterminado, porque a intenção dele é estrangular a economia iraniana. Sem uma via de escoamento da produção de petróleo, obviamente o petróleo, não sei se vocês conhecem como funciona a extração de petróleo. É cavado um poço, esse poço, para extrair no início, o petróleo flui pela pressão natural, depois é exercida uma pressão com gás ou água, e injetando gás ou água nesse poço de petróleo, o óleo sai através dessa pressão então introduzida. Caso o petróleo pare de ser extraído, o poço pode explodir realmente. E é isso que o Trump está argumentando. Ele diz que os poços de petróleo iranianos estão numa pressão imensa e prestes a explodir já nos próximos dias, segundo ele. Porém, diversos analistas, especialistas em extração de petróleo, trazem alguns pontos que, em primeiro lugar, isso não é verdade devido à capacidade de armazenamento do petróleo iraniano. Me parece que eles têm uma capacidade de armazenamento em torno de 30 milhões de barris de petróleo em terra, e eles também têm diversos outros navios, se eu não me engano, em torno de 30 navios petroleiros prestes a serem carregados. Então isso daria praticamente um mês de capacidade de estoque para esse petróleo iraniano. Mas, ao mesmo tempo, se eles não têm como escoar esse petróleo, eles conseguem diminuir também a extração do petróleo para uma capacidade que seja compatível com o poço, para que não traga problemas depois ao poço de petróleo, e que seja para consumo interno, por exemplo. Um outro detalhe, outros dois detalhes muito importantes, que poucas pessoas têm falado a respeito, tratam desse escoamento do petróleo iraniano. Aqui a gente estou trazendo um mapa do Irã. Então, o Irã é essa faixa de terra aqui, é um país muito grande, o Estreito de Hormuz aqui embaixo, que agora todo mundo já sabe onde fica, e o bloqueio norte-americano estaria supostamente em torno dessa região aqui, porque muitos navios tentam passar o bloqueio e não chegam a conseguir. Porém, o Irã tem outros
locais de escoamento de petróleo aqui na costa sul do país. Então eles conseguem escoar uma parte desse petróleo. Uma outra questão também é que eles podem contrabandear, entre aspas, o petróleo pela fronteira com o Paquistão, que se tornou o intermediador, está tentando intermediar esse acordo de paz. E caso o Irã realmente precise, o Paquistão provavelmente abriria essa fronteira para escoar petróleo através de caminhões-tanque. A quantidade com certeza seria muito menor do que um navio, mas ainda assim eles conseguem escoar para outros locais. Além disso, tem a questão também que o Paquistão já se tornou um parceiro do Irã por ter recebido navios de container em um porto paquistanês e ter dirigido esses containers até o Irã por terra. Então, essa possibilidade de escoar petróleo por caminhões não pode ser descartada. E a outra opção que pouca gente está falando também é escoamento através do norte do Irã. Olhando no mapa aqui, a gente identifica que o Irã possui vários locais de armazenamento de petróleo e eles também provavelmente tenham petroleiros nessa região que podem escoar então esse petróleo para os países através do Mar Cáspio ou até mesmo por terra para o Azerbaijão, para a Turquia, para a Armênia. Enfim, o Irã tem essas opções e com certeza eles estão usando todas as opções que eles podem. Um detalhe importante que a gente não pode esquecer é que durante a guerra da Síria, que quando o Estado Islâmico tinha controlado todo o nordeste do país aqui, eles também controlavam muitos poços de petróleo. E o próprio governo sírio, o governo turco, o governo iraquiano negociavam com o Estado Islâmico para compravam esse petróleo, provavelmente muito abaixo do preço de mercado, mas foi a forma que o Estado Islâmico conseguiu financiar a guerra e financiar os soldados, enfim, por muito tempo. Então, a gente não pode descartar que o Irã também utilize dessas mesmas manobras para continuar se financiando o governo e, enfim, subsidiando a vida da população de alguma forma. E um detalhe importante também é que esse cerco que o Trump está impondo ao Irã, além de prejudicar muito a vida do iraniano, isso também gera uma radicalização do próprio povo iraniano, porque o Trump, no início da guerra, dizia que a intenção era a mudança de regime, porque o povo iraniano sofre nas mãos do regime e que eles estavam querendo libertar o país. E agora eles fazem esse bloqueio, dizem que o bloqueio vai continuar por muito tempo, sendo que o petróleo é a principal fonte de financiamento do regime, obviamente, mas também isso prejudica em muito a vida do iraniano normal, através de inflação, de alta de preços, e então isso gera uma raiva nos iranianos contra os Estados Unidos. Então, como eu já disse antes, o meu ponto de vista é que a oposição do povo contra o regime iraniano não seja tão grande quanto se imagina no exterior, quanto é divulgado no exterior, e a tendência com esse bloqueio, com essa guerra, com os ataques israelenses e norte-americanos, é que isso se agrave ainda mais contra esses países ocidentais. Então, não digo que eles odeiem o povo norte-americano, mas eles odeiam o governo e norte-americano e israelense. Então, esses são detalhes muito importantes que, na minha opinião, é o que tem acontecido no país. Caso contrário, se não fosse assim, provavelmente o povo já teria ido para as ruas, já teria destituído o governo, exército em muitas cidades, coisa que não aconteceu.
não tem acontecido e provavelmente no futuro próximo não vai acontecer também. Então, esses são os principais detalhes aqui do Irã. Outro detalhe importante é que com essas afirmações do Trump, então, da continuidade do bloqueio, o barril do petróleo chegou a $126, maior preço dos últimos 4 anos, desde março de 2022, início da pandemia, e o que vai agravar em muito a economia mundial como um todo. Como eu já falei várias vezes, aqui na Europa a situação está bem complicada devido à alta no preço dos combustíveis, alimentos já estão começando a sofrer reajustes e, por sorte, agora a gente está entrando no verão, então isso ameniza um pouco com a questão do gás para aquecimento e tudo mais. Mas, caso isso não seja resolvido nos próximos 2, 3 meses, a gente vai sentir as consequências disso no inverno também. Aqui na Europa já se discute muito a volta da compra do gás russo. Muitos países, como a Espanha, a Alemanha, aumentaram muito a aquisição de gás russo e na própria Itália, aqui na Itália, onde eu moro, já estão também considerando muito isso, querendo, eles esperam só uma aproximação do Putin em relação à Europa. E eles esperam um primeiro passo do Putin, um apaziguamento por parte da parte russa. Se ele fizer isso, a Europa já vai se ajoelhar de novo, como eles sempre fazem, e vão voltar a depender novamente do gás russo em maior quantidade do que eles estavam dependendo então de gás norte-americano. Nessa notícia aqui, então, aqui diz que o Trump está afirmando sobre as explosões dos campos de petróleo iranianos, e aqui explica o porquê isso não vai acontecer, que é o que eu já falei antes. Supostamente também um outro detalhe é que o Irã tem 120 milhões de barris de óleo carregado em petroleiros a leste de onde está o bloqueio norte-americano. Então, eles podem entregar esse petróleo para outros parceiros como China, Índia, e então eles teriam ainda esse estoque de petróleo, que seria também uma forma de financiar o regime iraniano por mais algum tempo. Uma outra notícia importante é que o Trump rejeitou ontem também a oferta iraniana de um acordo, porque ele quer obrigar o Irã, em primeiro lugar, obviamente, a intenção dele é estrangular o governo iraniano através de Hormuz, levar o governo a uma falência institucional e para levar eles à mesa de negociação, onde eles aceitem negociar o programa nuclear. E, ao mesmo tempo, o Irã tem sido muito enfático em dizer que não vai negociar o programa nuclear, que para eles é inegociável, e que eles estão dispostos a pagar o preço desse bloqueio, ou até mesmo de atacar, como eles ameaçaram, que nos próximos dias ou semanas eles podem fazer operações militares mais sérias e mais poderosas contra esses navios norte-americanos que estão bloqueando o Estreito de Hormuz. Então, pode ser que o Irã decida atacar primeiro, mas aí se eles atacarem primeiro, eles provavelmente dariam ao Congresso norte-americano a chance de aprovar a continuidade dos ataques norte-americanos. Então aí fica os dois países trocam ameaças e estão numa queda de braço para tentar decidir quem é o mais poderoso e quem vai desistir antes, quem vai abrir mão antes das suas exigências. Então, por enquanto, essas são as informações do Irã. E peço novamente que se inscreva no canal, curta o vídeo, deixa um comentário, deixa a tua opinião se tu acha que o Trump vai
continuar esse bloqueio, se o Irã vai resistir ou vai atacar os barcos norte-americanos. Me diz o que tu pensa aí nos comentários. Valeu, até a próxima.